desenho, irmãos. Eu preciso ficar atento ao desenho que Deus tem. Todo dia Deus tem uma mensagem para entregar para você. Quem pode dizer amém comigo? Ou então dar continuidade àquilo que Ele já está falando. Ou Ele entrega algo novo, ou Ele continua falando sobre uma verdade até que aquela verdade se torne realidade. Quem está entendendo isso? Amém? E é sobre isso. Olha só, e eu não tinha falado nada com nenhuma delas, o Espírito Santo mesmo. E hoje o Senhor falou isso comigo. Príncipes ou escravos? Fala assim comigo, príncipes ou escravos? De novo, príncipes ou escravos? Aleluia! Isaías capítulo 32, verso 8. Isaías 32, verso 8. Espírito Santo. Achou aí na sua Bíblia? Se você não achou na sua, você achou na nossa aqui, né? Glória a Deus. Diz assim. Está na NA? Tá. Não, tem problema não. Pode deixar assim que eu leio assim, é só... Não é essa a tradução. NA, eu vou esperar. Pode ser NVI, pronto. Pode ser. No entanto, fala assim comigo, o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Amém? Aqui na minha tradução diz assim, o homem nobre projeta coisas nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Queridos, eu quero ler esse texto, mas eu quero que você entenda algo. Deus nos chamou para um lugar de realeza e não de escravidão. Posso ouvir um amém? Provérbios capítulo 30, verso 21. Provérbios 30, 21. Ele diz assim, por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 a terra não pode suportar. Eu quero falar apenas da primeira delas. São 4 coisas. O escravo quando reina, o tolo quando vive na fartura, a mulher odiosa quando é casada, e a escrava quando fica herdeira da sua senhora. Por que essa palavra fala sobre isso? Queridos, existem prisões na mente. Nós não conversamos nada sobre isso. E foi exatamente o que o Senhor falou ao meu espírito. Ontem, falou hoje. Ele diz o seguinte, olha, quando o escravo reina, quando o escravo assume um lugar que ele não está preparado para assumir, ele perde o lugar que ele poderia fluir. Escreve isso para mim, pelo amor de Deus, alguém depois me passa. Quando o escravo assume o lugar que foi reservado para ele assumir, ele perde essa oportunidade, ele acaba perdendo o que lhe foi reservado, porque ele não consegue fluir. Agora, por que isso acontece? Escravos,
Vamos falar um pouco sobre isso. O escravo, ele nasce num ambiente de insignificância. Leva sua memória lá na escravatura e vai trazendo essa realidade da escravatura para a nossa realidade de hoje. Porque a maior prisão não está fora de você, a maior prisão que existe está dentro de você. Quem pode dizer amém comigo? Escravos se sentem insignificantes. Enquanto crescem, aprendem com as circunstâncias que não possuem valor. Aprendem que suas opiniões não importam. Acostumam a viver na escassez. Escravo não é aquele que não produz, é aquele que não desfruta. Preste atenção, o que é o escravo? Escravo não é quem não produz. Escravo é quem não desfruta. Porque você consegue ver alguém mais produtivo que um escravo numa fazenda de engenho? Ele produz muito, mas não desfruta nada. E assim temos pessoas que vivem realidades de escravos. Produzem muito, mas nunca desfrutam nada. Não desfrutam nada, não conseguem desfrutar. Escravos não são desenvolvidos na sua identidade, são anulados na sua identidade. Por quê? Porque quem os escraviza busca sempre a uniformidade. Pessoas com a mente escrava, a mente escravizada, não se sentem livres para fluir na sua identidade. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Pessoas escravas se acostumam com a linguagem de dor e de sofrimento. Elas não acreditam que podem avançar sem sofrer. Elas não acreditam que podem desfrutar de um casamento abençoado, de uma família feliz, porque as realidades que elas viveram até hoje foram realidades de decepção, de dor, de frustração, de desprezo. Quem está entendendo essa palavra? Escravos são apenas executores, não conseguem planejar nada, vivem apagando incêndio, vive para apagar incêndio, irmãos. Por quê? Porque foi criado numa realidade que não planejava nunca nada, que não construía nada para o futuro, é sempre para o agora. É sempre para o agora, é agora, é agora, e não, e quando, não, e agora é agora, porque o agora de antes já passou, agora é outro BO que eu tenho que resolver. O Senhor vai libertar a sua mente em nome de Jesus. O Senhor vai libertar a sua igreja em nome de Jesus. Eu creio que vocês são príncipes e princesas do Senhor. Creio nisso, de verdade. Escravos falam sempre o que pensam, porque não tem filtro nenhum de nada. Estão acostumados com aquela conversa lá no meu trabalho, a gente dizia conversa de baia. Lá no meu trabalho a gente falava assim. E só fala desse jeito, porque ele não se sente à vontade de colocar a sua opinião nunca. Mas escondido ele fala tudo. É uma mente escrava. E quando falam, machucam as pessoas porque não sabem ter liberdade. Não sabem usar da liberdade sem machucar o outro.
Pessoas que machucam pessoas são pessoas escravas. Escravas de dores, de traumas, escravas de rejeições, de frustrações, de decepções, de fracassos. Escravos não conseguem ver além por causa das situações que os condicionaram. A vergonha, a dor, a humilhação, o desprezo, a perseguição. Quem está entendendo essa palavra? Deus não quer que você fique num lugar de escravidão. Certa vez, isso aconteceu na realidade várias vezes no meu trabalho, né, quando secularmente a gente estava ali trabalhando, e a gente participava de reuniões, e às vezes eu estava tomando ou guaraná, ou suco, ou alguma coisa, e estava rindo, brincando com todo mundo. Aí de repente, cara, tu não vai beber? Eu falei, não, cara. Obrigado, pode ficar à vontade. Mas você não vai beber? Eu falei, não, não vou beber. Eu estou bem, acredite. Porque escravos precisam nutrir as suas prisões. Escravos não conseguem ficar sem pornografia. Não conseguem ficar sem falar mal dos outros. Não conseguem ficar, sabe, num ambiente onde eles não conseguem ficar sem beber ou sem usar uma droga. Não conseguem ficar sem botar defeito na vida dos outros. São escravos. Pessoas com a mente escravizada, com as emoções aprisionadas. Pessoas dentro de prisões sem muros. E a palavra em Provérbios 30, verso 21, verso 22. 21 e 22 fala que a terra não pode suportar quando um escravo governa. Não suporta, a terra geme quando um escravo, alguém que não recebeu a liberdade no Senhor. Agora entenda algo. Jesus, quando ele chama para a liberdade, João 8:31, coloca lá para mim, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 8. João 8, verso 31. Presta atenção. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido. Jesus disse a quem? Jesus disse a quem? Fala assim comigo, aos judeus. De novo, aos judeus que haviam crido. O que é um judeu que creu? É crente. Alguém que se converteu a Cristo. Amém? Disse aos judeus que haviam acreditado em Jesus: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade vos libertará. Então, presta atenção numa coisa. Deus está falando às pessoas que não haviam conhecido ainda, que já haviam conhecido, melhor dizendo, o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém é liberto em campanha, irmão. Ninguém é liberto com oração. A oração, ela desperta, ela destrava, ela dá um início a um processo de libertação. Mas é só a palavra de Deus que liberta você. Posso ouvir um amém?
Você só pode ser livre de verdade com a palavra de Deus. Então, se você não dedica tempo à meditação na palavra, é impossível você ser liberto. Quem está entendendo isso? Deus quer nos libertar das prisões que nos castigam por dentro. E só tem uma forma. Agora é interessante que ele fala, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, fala assim comigo, a libertação, de novo, a libertação é para quem permanece. Tem que permanecê-la. Permanecer na palavra. Permanecer na palavra. E permanecer na palavra envolve uma construção ampla. Por quê? Permanecer na palavra, irmãos, é muito bom. Hoje nós temos a facilidade, né? Você pode, daqui a pouco, em nome de Jesus, nós já estamos nos preparando para isso. Vamos ter aqui os cultos transmitidos em nome de Jesus. Quem quiser ajudar aí no nosso computador, tá bem-vindo, viu? Mas a gente já está indo atrás. Irmãos, mas nada substitui a igreja que se reúne. Posso ouvir um amém, irmãos? Em Êxodo, no capítulo 12, no verso 10 de Êxodo, quando Jesus Cristo ensina sobre a Páscoa, a primeira vez que quando o Senhor ensina sobre a Páscoa, por meio ali da realidade dos hebreus, com Moisés. Êxodo 12, verso 10, não deixem sobrar nada, ele está falando aqui do Cordeiro. Fala assim comigo, Jesus é o Cordeiro. De novo, Jesus é o Cordeiro. Agora fala assim comigo, Jesus é a palavra. Ele está dizendo, não deixe sobrar nada da palavra. Não deixe sobrar nada da palavra. Sabe o que ele está dizendo? Pessoas que dizem assim, ó, essa parte da Bíblia eu vou obedecer, essa aqui não. Essa parte eu obedeço. Essa aqui é só para os fanáticos. Só para os pastores. Membro não precisa. Ah, irmão. Fale para a pessoa que está do seu lado, como o cordeiro inteiro. Como a palavra inteira. Não deixe nada. Amém? Está entendendo isso? É aquela situação que eu falo assim, não, ó, eu amo o livro de Salmos. Mas quando fala de dízimo, não, isso é coisa do Velho Testamento. Mas ama o livro de Salmos. Fala assim comigo, incoerente. Não tinha nem lei. E Abraão já dizimava, irmão. Nem lei tinha. Não tinha nem os salmos. E já existia dízimo. Está entendendo? Ah, não. Ó, a palavra diz que eu tenho que ouvir a palavra. Mas aí a pessoa... Tiago 5,16. Coloca lá para nós, por favor. Tiago 5,16. Diz assim, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais sarados. Olha isso. Ah, eu acredito que eu tenho que ouvir a palavra, mas eu não quero confessar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Sim ou não? Confessem e orem.
Queridos, nós precisamos uns dos outros para que nós possamos avançar. Amém? Uns dos outros. Hebreus 13, 7 e 13, 17. 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Queridos, um homem de Deus é provado aqui, ó. Se ele prega aquilo que ele vive. Sim ou não? Queridos, e Deus, Ele nos dá oportunidades. Oportunidades. São portas que Deus nos abre para que nos ajude a romper nas nossas prisões sem muros. Amém? Vamos voltar lá em João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia! Amém, queridos? Por isso que é tão importante cultivarmos a presença. Por isso. Por que você acha que Deus permitiu que Moisés fosse morar na casa de Faraó? Fala assim comigo: Moisés precisava aprender a deixar de pensar como escravo e pensar como rei. Existem situações que Deus vai permitir na minha e na sua vida para que a gente realmente aprenda, que a gente mude a nossa forma de pensar. O Senhor, Ele quis desconstruir a mentalidade de escravo de Moisés e fazer com que Moisés aprendesse a pensar como um príncipe. Provérbios 13, 20, a palavra de Deus diz assim: andarás com o sábio e serás sábio, andarás com o tolo e será destruído. Existem pessoas que continuam alimentando suas prisões porque não entenderam que existem círculos de relacionamento que são tóxicos, que são destrutivos. Você precisa de relacionamentos que te levem para o Senhor. Posso ouvir um amém? Que te tornem um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Amém? Nós precisamos disso. Andarás com sábio e serás sábio. Andarás com tolo e será destruído. Quando você, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, um texto que todos vocês conhecem: as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, palavras que são produzidas como más conversações saem de pessoas que estão com as suas mentes escravizadas. Porque a boca fala daquilo que o coração estiver cheio. Amém? Está todo mundo comigo? Um líder, um homem, uma mulher que ainda é escravo por dentro, nunca conseguirá promover a liberdade às pessoas do lado de fora. Eu não posso querer que as coisas melhorem lá fora, se aqui dentro eu ainda não me dispus a ser desconstruído, para que as verdades de Deus mudem o meu comportamento. Espiritual não é o que ora 10 horas, irmão. Não é.
Espiritual é aquele que faz a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Porque tem muita gente orando 10 horas, mas não está fazendo a vontade de Deus com a sua família. Não está fazendo a vontade de Deus com seus filhos. Não está fazendo a vontade de Deus com o próximo. Amém? É claro que precisamos orar, mas é uma construção. É uma construção. Os 40 anos que Moisés passou no palácio foram tão importantes quanto os 40 anos que ele passou no deserto. Quem está entendendo essa palavra? Eu notei algumas coisas aqui. Deus estava gerando confiança, firmeza e fé na identidade de Moisés. Aquilo que você faz precisa apontar para quem você se tornou em Deus, para quem você é em Deus. E muitas vezes, queridos, nós estamos revelando em comportamentos realidades que ainda não foram transformadas na vida da gente. A sua inconstância com Deus, ela pode revelar algumas coisas que não foram trabalhadas ainda dentro de você. Nós não temos mais tempo a perder. Jesus está voltando. Posso ouvir um amém? Nós precisamos entender que Deus nos criou para sermos pessoas totais. João capítulo 1, verso 16, ele diz assim, João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Então nós recebemos de quem a plenitude? Fala assim comigo, de Jesus. Amém? Só pode exercer o sacerdócio quem aprendeu a deixar para trás a escravidão. Escravos não podem se tornar sacerdotes. Nós não vivemos mais o tempo do sacerdócio de uma classe apenas levítica. Nós vivemos o sacerdócio de todos os santos. Sacerdócio de todos os santos é o sacerdócio do homem e da mulher. Tanto o homem quanto a mulher possuem papéis sacerdotais. Na nova aliança, tanto o homem quanto a mulher têm um papel de, por meio da sua humanidade remida, reconectar as coisas da terra aos céus. Quem está entendendo isso comigo? 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20. O que é que diz aí na sua Bíblia? Ele diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Fala assim comigo, embaixador. De novo, príncipe, princesa do Senhor, representante de um governo dos céus. Agora entenda, para que o governo dos céus seja estabelecido, você vai precisar se descontaminar do governo da terra. O reino de Deus não é político, o reino de Deus é profético. Posso ouvir um amém? O reino de Deus não é político, o reino de Deus é profético, irmão. O profético, ele busca agradar a Deus, o político busca agradar os homens. Ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. Gálatas 1:10. Busco eu agora a aprovação dos homens? Diz a palavra. É isso?
acaso procuro eu a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Pergunta aí para o seu irmão, você está procurando a aprovação de quem? De quem? Agora entenda. Tem gente que usa, agora olha só, deixa eu trazer um equilíbrio nessa palavra. Tem gente que tem traumas com lideranças que foram abusivas e usam esse texto para desvirtuar o princípio da autoridade e da obediência às autoridades. Porque corações feridos e machucados por autoridades que foram abusivas têm dificuldade de se submeter de novo a autoridades. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, se essas autoridades abusivas foram na sua casa ou foram em alguma comunidade de fé, eu declaro que o Senhor vai curar você em nome de Jesus, de todo abuso que você sofreu. Todas as pessoas que se aproveitaram de alguma forma. Porque, irmãos, você entrou aqui, você leu lá, aqui é uma casa de paternidade. Mas uma paternidade espiritual saudável não é trazer você para mim, é levar você para o Pai. Isso é uma paternidade saudável. São pais espirituais que levam você para Deus. E não para mim, mas para Deus. Aleluia. Não confunda paternidade com paternalismo. Paternalismo são pessoas que elas querem seduzir você para elas. Paternidade, elas vão amar você para te levar para Deus. Isso é paternidade. Por acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se quisesse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então entenda algo. Princípios sempre serão princípios. Até hoje, todas as decisões importantes que eu vou tomar, eu ligo para o meu apóstolo, para o meu pastor e pergunto para ele. Falo com ele, paizão, tem uma situação, queria pedir ao senhor para orar, perguntar ao senhor se eu tenho uma direção sobre isso. Se ele não tiver uma direção na hora, ele vai falar, filho, eu vou orar. Agora, se ele tiver, ele vai falar. Às vezes ele fala assim, agora não, espera um pouco. E eu espero. Em paz. Entenda que uma paternidade espiritual saudável, ela serve para te proteger, não é para te castrar. Quem está entendendo essa palavra? É para proteger. E isso vai restaurar você e libertar você de prisões na sua mente. Amém, queridos? A insegurança é uma das prisões que não permitem homens e mulheres de Deus avançar também na sua identidade. A insegurança, ela faz com que você perca as oportunidades que Deus te concedeu. Deus te dá a oportunidade, Deus te abre a oportunidade e você não consegue aproveitar. Por quê? Porque aquela prisão chamada insegurança, ou aquela prisão chamada medo, ou aquela prisão, aquele trauma, não permite você acessar, não permite você fluir, está sempre travado, está sempre travada, porque tem algo dentro de você que precisa, o Senhor vai te mostrar em nome de Jesus, o que é que precisa ser liberado aí dentro, amém? Glória a Deus, queridos. Estamos encerrando já aqui. 1 Coríntios 2,16.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Sabe o que muitas das vezes nos atrapalha pensar como Cristo? Eu queria que você deixasse o Espírito Santo te trazer à memória algumas coisas. A forma como você foi criado. A forma como você foi criada. O ambiente da sua família não ajudou você a pensar como Cristo. O ambiente de confusão, às vezes, o ambiente de briga, o ambiente de discórdia, o ambiente de divisão, um ambiente disfuncional, onde pai não exercia a função de pai, nem mãe exercia a função de mãe. Isso, com o passar do tempo, foi criando uma mente escrava. Uma mente que acabou acreditando naquelas realidades. Pais que deveriam ter assumido à frente a responsabilidade das suas famílias, mas abandonaram as suas esposas e deixaram as mães sozinhas. Mães que também, por sua vez, não conseguiram entender a linguagem necessária. A escassez que você viveu na sua infância, na sua juventude, o desprezo das pessoas que você amou, isso tudo ajudou a construir prisões dentro de você. As necessidades que você passou, as vezes que você ia lá, você queria às vezes no seu trabalho, você queria, olhava para um amiguinho, tinha até coisa lá, o lápis, a caneta, um estojo, e você não tinha, e aí outros te zoavam, sabe, você sofreu bullying, pessoas zombavam de você, seus amiguinhos tinham presente, você nunca teve presente, sempre foi na dificuldade, parece que nunca tinha uma oportunidade. Isso foi criando prisões dentro de você. Os ambientes que você frequentou, a ideia de que você nunca foi uma prioridade, de que você sempre precisava apagar um incêndio, resolver algum problema, matar algum gigante. E isso nunca permitiu você ter tempo suficiente para você se conhecer, para você se cuidar, para você saber quem você era de verdade. Você aprendeu quem você era mais pelos outros do que por se conhecer a si mesmo. As perdas que você sofreu, os abusos que você sofreu, as indiferenças que você viveu, as perdas e os traumas que você guarda no seu coração, as traições, as humilhações, as frustrações repetidas, os seus fracassos continuados, é um emprego que não dá certo, é um relacionamento que não dá certo, é um filho que deveria estar nos caminhos do Senhor e não está. Tudo isso foi gerando uma estrutura difícil dentro de você. E muitas dessas coisas te trouxeram realidades, fizeram você acreditar em coisas que nunca foram o plano de Deus para a sua vida. Nunca foram o plano de Deus para você. E você começou a acreditar que a escassez é normal. Você começou a acreditar que a doença é normal. Você começou a acreditar que o divórcio é normal. Você começou a acreditar que o desprezo é normal, que o fracasso é normal. Que a indiferença é normal.
Eu vim aqui como uma atalaia do Senhor para te dizer: isso não é normal. Isso não é normal. Você acabou conhecendo e vivendo o normal que não é o normal para os filhos do rei. Talvez como um dia aconteceu com Mefibosete. Quem que lembra da história de Mefibosete? Diga amém. 2 Samuel, capítulo 9. Já vamos encerrar, irmão. De verdade. Segunda Samuel, capítulo 9. Um dia, meu Deus, eu vou ler até antes, irmão. Espera aí. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo teu zelo, pelo seu cuidado. 2 Samuel capítulo 4, verso de número 1. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Este filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baná e outro Recabe. Verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul. Ele tinha quanto tempo? Fala assim comigo, 5 anos. De novo, 5 anos. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou as notícias da morte de Saul. Saul era avô dele. Ele era filho de Jonatas. A morte de Saul e de Jonatas. Fala assim comigo, Saul e Jonatas morreram. Então sua ama, fala assim comigo, sua ama, de novo, sua ama, o pegou e fugiu. E aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Presta atenção numa coisa. Esta mulher é a representação de uma igreja que, em prol das suas programações, começa a correr com seus filhos novos no colo, não querendo saber do amadurecimento dos filhos, e começa a correr com eles de maneira irresponsável. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você precisar ficar mais um tempo aprendendo, não se importe com isso. O que eu não quero que você corra o risco é de nós, como a igreja do Senhor, sejamos os responsáveis por quebrar as suas pernas. Isso nunca nessa casa vai acontecer, em nome de Jesus. E aí coloca o filho no colo e vai correndo com ele. E tropeça e cai. A igreja, essa ama, ela representa profeticamente uma igreja que deveria ter protegido e foi irresponsável. E quebrou os pés do menino. Quantos aqui tiveram seus pés quebrados por pessoas irresponsáveis que eram para ter cuidado, eram para ter zelado, talvez era para ter até falado para você, espere mais um pouco. Ah, mas eu quero. Não, você vai esperar mais um pouco, não tem problema, mesmo que o filho fique chateado, mas ele vai esperar. E foram gerando feridas, quebraduras. Isso acontece dentro de famílias, isso acontece dentro das igrejas, isso acontece em vários lugares.
Fala assim comigo: quebraram os pés de Mefibosete. 2 Samuel, capítulo de número 9. Mefibosete, fala assim comigo, pergunta assim para mim: de quem que era filho de quem que Mefibosete era filho? Pergunta. De quem? Ele era filho de Jonatas. Quem que já leu na palavra que Jonatas era amigo de Davi? Você já leu isso várias vezes? Jonatas era amigo? Eu preciso entender a linguagem profética que está aqui. Jonatas era amigo do rei. Havia um pai que era amigo do rei. Tinha um pai que era amigo do rei. 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Um dia, Davi, ele entra num recinto. Saul e Jonatas tinham morrido. Ele entra no recinto e pergunta: existe alguém aqui da família de Saul para que eu possa usar de misericórdia, de favor, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu possa usar de favor? Fala assim comigo: favor de Deus. De novo, favor do rei. Aí olha o que Ziba fala. Ziba responde: meu senhor, ainda existe um filho de Jonatas. Tem um lá. Tem um filho de Jonatas, que ele é aleijado de ambos os pés. Irmãos, você pensa numa sociedade machista como era, principalmente naquele tempo. Um homem que não pudesse trabalhar, ele era a vergonha da família. Ele não podia trabalhar, ele não podia exercer ofício algum. Esse jovem rapaz, até ele se tornar homem, ele passou uma história vivendo rótulos, um rótulo de aleijado, um rótulo de incapaz. Quem está entendendo isso? Eu não sei quais são os rótulos que a vida colocou em você. Eu não sei quais são as prisões que te incomodam, que te atormentam. Mas eu só sei de uma coisa: ainda existe um rei que entra no lugar e fala assim: ei, existe alguém da família de Saul, existe alguém aqui para que eu possa usar de misericórdia. Quem está entendendo essa palavra? Agora o que ele diz? Ainda há, coloca lá no verso de número 1. Resta alguém da família de Saul para que eu possa usar de bondade, por causa de quem? Por causa de quem? Fala assim comigo: Jonatas era amigo do rei. As pessoas hoje, elas preferem procurar pastores que lhe deem benefícios do que pastores que são amigos do rei. Quem está entendendo essa palavra? O título de pastor não garante, infelizmente, que seja amigo do rei. Infelizmente, isso é uma realidade nos dias de hoje. Eu vou ler o texto aqui. Verso de número 4. E onde está ele? Ziba respondeu: ele está lá em Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Fala assim comigo: Lodebar. De novo, Lodebar. Lugar de esquecimento. O rei, ele entra no lugar para
para buscar você do lugar aonde você ficou esquecido, esquecida. Ele busca você de um lugar de esquecimento. E diz: você é meu filho, você é minha filha. Você vai sentar à mesa com o rei. Ah, Senhor, mas eu tenho os pés quebrados. Senta aqui. Porque quando você está à mesa, eu não consigo nem ver seus pés. Eu só vejo o seu coração. Meu Deus. Verso de número 6. Verso 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Mandou trazê-lo lá do lugar do esquecimento. Verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, chegou diante de Davi, inclinou-se. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: Mefibosete. Eu vou contar até 3, você vai falar seu nome, amém? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa do seu pai. Aqui ele está falando de um pai natural, um pai espiritual. Aqui é uma analogia, que Deus está falando assim: existe uma paternidade que te conecta na mesa do rei. Vou restituir a você todas as terras de Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Ah, meu Deus! Vou restituir. Eu vou ler isso de novo. Eu não sei se você está lendo o que eu estou lendo. Se você está lendo o que eu estou lendo, você vai celebrar essa palavra. Vou restituir a você todas as terras, Alain. Eu vou restituir tudo. Eu vou restituir. Se quebraram um dia, eu vou restituir todas as terras, e você comerá sempre a minha mesa, Rodrigo. Você, Vanessa, comerá sempre a minha mesa. Isabel, você comerá sempre a minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para mim como um cão morto como eu? Olha como Mefibosete se via. Fala assim comigo: Mefibosete se achava um cão morto. Fala assim comigo: o rei via ele como um príncipe. Uau! Que todas as cadeias da sua autoimagem deformada, que ela caia por terra em nome de Jesus. Que elas caiam. Você não é um cão morto. Você não é uma cachorra morta, não. Você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. O Senhor te levantou para que você possa representá-lo nessa terra, na sua família, na sua história, em nome de Jesus. Fica de pé comigo.